Fala galera, mais um vídeo aqui do nosso canal e bora falar do Vasco, né? O torcedor reclama tanto do time, quer mais contratações e o Vasco aos poucos está trazendo novos reforços, né? E desta vez o jogador que está na mira do Vasco é o Manuel Capasso, zagueiro argentino de 26 anos. O jogador está atuando no Atlético, Estava no Atlético de Tucumã da Argentina, né? O jogador provavelmente deve vestir a camisa do Vasco, né? O Vasco pretende fechar essa contratação com esse jogador, né? Seria mais um zagueiro para poder ajudar na parte defensiva do Vasco. E bora acompanhar mais um vídeo aqui do Sport Center falando tudo sobre o time do Vasco. Mas os problemas ou ainda assim? A gente recebeu um número grande de novos jogadores, teve saída de jogadores. Eu acho que o clube tem se manifestado bastante nesse sentido. A gente está num processo ainda de formação do elenco, então os erros vão acontecer, a gente errou bastante. O que eu não posso reprovar e que eu tenho que valorizar da minha equipe foi a atitude, a disposição de buscar o resultado até o final, de criar as oportunidades. É muito difícil ou quase impossível você formar uma equipe campeã sem dinheiro, mas só dinheiro também não forma equipe campeã. É preciso tempo, é preciso trabalho, é preciso ajustar, porque muitas vezes você tem que refazer o planejamento. Eu acho que a FERJ tem feito um esforço grande no sentido de procurar valorizar o campeonato. Agora, ela precisa entender, no meu ponto de vista, que ela precisa fazer esse trabalho 100%. Porque a partir do momento que ela coloca um árbitro inexperiente e que poderia ter mudado a história do jogo, se ele dá o segundo cartão e aplica o vermelho, não estou atribuindo o resultado a isso, porque a gente poderia até perder o jogo mesmo com um a mais. Esse cidadão que apitou hoje estava nervoso, inverteu, teve um critério confuso, e ele só tem 3 jogos de Série A do Carioca. Então qual que é o critério? Eu só peço que, da mesma maneira que ela espera que os clubes valorizem o campeonato, que ela também valorize o campeonato. Só isso, obrigado. Na tela para vocês, bola quadrada contra o Volta Redonda, números de Vasco, não, olha só, olha o trocadilho. Números de Vasco, 1, Volta Redonda 2 pela 5ª rodada do Carioca. Posse de bola, 59% do Vasco contra 41, chutes 15-12, no alvo 6-5, repara a coluna em vermelho, que é a que tem os números mais altos, sempre do Vasco, mas o placar favorável ao Volta Redonda. Passes certos, 352-209, escanteios 11-1, cruzamentos 45, isso mesmo, 45-6, mas no placar final deu Volta Redonda, Marcelo. Pois é. Vamos falar então desse Vasco. Ô, Zupa, a gente falava aqui, logo no começo da temporada, de todos os reforços que estavam chegando no Vasco. Mas o resultado, ou os resultados e a maneira como a gente está vendo o Vasco jogar, mostra que ainda precisam de mais reforços? Acho que são duas coisas. Sim, precisa melhorar o time e é normal que a gente tenha essa impressão agora, porque o próprio Paulo Brax, que é o executivo da SAF do Vasco, diz que a intenção deles é que para abril, para Campeonato Brasileiro, antes do Brasileirão, o Vasco tenha de 80% a 90% do elenco montado para abril. A gente está no fim de janeiro, então é natural que agora o Vasco não tenha o seu elenco pronto. E mesmo quem já foi contratado, a gente está vendo um time que está saindo do zero em termos de estrutura de futebol, em termos de técnico, em termos de boa parte do elenco. Não todos, mas boa parte do elenco. Então, tudo isso é natural, né? Tudo isso é natural. Mas sim, o Vasco tem muitos buracos no seu time, né? O Vasco tem dificuldade com um lado do campo, com uma ponta, na outra o Gabriel Peck, que não é o jogador dos sonhos do torcedor, mas é o melhor desse começo de ano. Do outro lado, o Vasco não encontrou ainda a melhor solução. O Vasco, ele fica naquela dependência do Nenê, e quando o Nenê não joga, jogou ontem o Alex Teixeira e jogou mal. O Vasco e Nenê tem contrato até abril, né? Pois é, então precisa resolver a vida, né? E o Alex Teixeira até agora não conseguiu mostrar que ele pode ser esse cara. Sim. O Vasco tem os volantes se entendendo, o Jair e o Zé Gabriel estão se entendendo, o Jair é bom jogador. O Vasco tem uma linha defensiva que é boa com a bola no pé, né? O Léo ontem fez um bom jogo, mas que não se mostra tão seguro ainda. Então tem todo um processo para acontecer, tem gente para chegar e quem está lá tem que desenvolver dentro do trabalho. Então era natural que o começo fosse claudicante.
Talvez derrotas como a de ontem deixem o torcedor ainda mais preocupado. Mas agora é fase de conhecimento. O Vasco está se entendendo agora e vai sofrer mesmo. Até vai bater muita cabeça até encontrar o seu caminho para andar em linha reta. Pois é, e aí tem muita gente falando, mas os jogadores que chegam também precisam começar a mostrar o que ainda não conseguiram mostrar para o Barbieri. A gente tem uma tela do Pedro Raul e aí a gente mostra como é que está esse início de temporada do jogador, né? Ele perdeu um pênalti, por exemplo, poderia pelo menos ser um empate ontem. Os números dele. Então ele tem 2 jogos, né? Não tem gol, tem uma assistência, 3 chutes, 1,5 chutes por jogo. E aí teve esse pênalti perdido, desperdiçou a cobrança nessa derrota para o Volta Redonda. É demais começar a olhar para o Pedro Raul e já começar a criticar ou tem que dar tempo para o jogador? Calça. Marcelo, achei demais tudo que eu tô vendo no Vasco, assim. Acho que é um negócio assustador. Se o Vasco estivesse no mercado contratando jogadores absurdos, tecnicamente, caras assim de um nível extraordinário, naturalmente ele ia começar de um outro patamar. Mesmo assim, ele precisaria passar por essa construção que falou o Zupar. Apenas que ele começaria num outro nível. O Vasco não está no mercado contratando jogadores extraordinários. Pega o Piton, lateral esquerdo, é um jogador extraordinário. Sim. O Léo Pelé é extraordinário. Bambu. Sim. Vamos falar de bons jogadores. Alguns bons, outros. E nesse início, como o início de várias equipes nesse processo, o Botafogo, o Palmeiras, quando veio lá da 2ª divisão, aconteceu isso também. A primeira ação no mercado é uma ação que vai deixar muita gente pelo caminho. Muitos jogadores não vão render. Então, o Vasco está passando por isso. Não adianta o torcedor Vasco achar que o processo dele é igual ao do Flamengo hoje. O Flamengo contrata jogadores aqui, ó, que o Vasco não consegue contratar ainda. Não está contratando. Então, vale para o Pedro Raul, vale para todo mundo. Então, você precisa de muito do treinador, no caso do Barbieri, na construção de processos, de uma metodologia. O Barbieri não é aquele treinador que vai chegar hoje, na terça, na quarta, ele vai lá passar uma palestra de autoajuda, vai todo mundo correr que nem um louco na quinta-feira. Ele é um treinador para montar equipes. Então, o torcedor Vasco precisa entender isso, que jogadores estão sendo contratados, qual é a ideia, a metodologia e que vai dar um baita de um trabalho para recuperar o Vasco. Não é só com dinheiro, é verdade. O dinheiro ajuda, mas não adianta só empilhar jogadores. A gente está ali, acabou de falar do Flamengo, o treinador com o nível de equipe que tem, está dizendo que precisa de um time de mais contundência e agressividade para recuperar a bola com os jogadores que tem. Então, se imagina o Vasco, que falta tudo no Vasco. Então, acho que precisa ter um pouquinho mais de calma. Se o Vasco começar a atropelar os processos, daqui a pouco ele vai ser um ano 2023 com 3, 4 treinadores, 5 diretores, um entra e sai, e o Vasco não vai andar. Ô Zupa, mas os jogadores não deveriam começar de alguma forma? Porque, claro, tem todo um processo. Mas você começa a olhar as individualidades, elas não poderiam estar apresentando um futebol melhor? E aí a gente fala o Pedro Raul também, mas tem o Piton, tem outros jogadores que chegaram ali que... Claro que poderiam, né? Porque assim, uma coisa é a gente entender que o Vasco não está num patamar elevado. Outra coisa é a gente entender que o Vasco não tinha como ganhar do Volta Redonda. Claro que tinha. O Vasco jogou, fez uma partida muito ruim ontem contra o Volta Redonda. Mas tudo isso acontece. O Flamengo empatou com o Madureira. O Gerson está sendo criticado. O time do Flamengo já parece que não é tão bom assim. Sim. Que se não contratar jogadores com o perfil do Vitor Pereira, não vai render. Isso acontece, né? Mas, de fato, o começo de ano do Vasco, em termos de rendimento, ele é ruim. E em relação ao Pedro Raul, acho que 2 coisas. Primeiro, o Pedro Raul não é um jogador de ponta. O Pedro Raul é um jogador que está tentando agora se firmar como jogador de time grande. Está tentando mostrar para o mercado que ele pode render em um time grande o que ele rendeu no Goiás, que são times de dimensões diferentes. Não dá para esperar do Pedro Raul o que a gente espera do Pedro, né? Ele é o Pedro Raul. E outra coisa, ele é o fim da história, né? O Vasco ontem não teve praticamente meio campo para articular. Quem mais articulou o Vasco foi o Léo, que é o zagueiro. E o Pedro Raul, ele é o fim da história. Então, quando o time todo joga mal, e ele é um jogador que recém chegou, que tem a pressão de se provar como um jogador de time grande que até hoje não conseguiu se provar, tudo isso contribui, tudo isso joga para baixo. Então, a atuação de ontem foi muito ruim. Ela foi abaixo dessa percepção do entendimento de que é um Vasco se construindo. Mas o Vasco vai bater cabeça mesmo. Não tem um grande time, tem um time competitivo e está começando a se entender.
Pois é, a gente está falando aqui de um Vasco que precisa de reforços e mais um reforço foi confirmado nesta terça-feira e é um zagueiro. O Vasco está precisando de um zagueiro, sim. Vamos lá mostrar para vocês quem é. É um jogador que estava no Atlético Tucumã para essa contratação do Manuel Capasso. Ele tem 26 anos, já se despediu dos colegas de Atlético Tucumã, então é aguardado no Rio de Janeiro essa semana ainda para fazer exames. O contrato vai ser de 3 anos, com possibilidade de renovação por mais um ano. E os valores não foram confirmados, gira em torno de $1 milhão por 50% dos direitos econômicos do Capasso. Mota. Outra informação envolvendo o Vasco da Gama. E o Escudo do Esporte junto, porque o STJD decidiu reduzir a pena do esporte relacionada à invasão de campo na Ilha do Retiro, na Série B do ano passado, em partida contra o Vasco da Gama. A perda de mandos de campo caiu de 8 para 6 jogos e converteu metade em ação social. O STJD ainda absolveu o rubro-negro nos artigos 211 e 205, devolvendo o ponto que o clube havia perdido. Assim, o esporte termina a Série B de 2022 oficialmente com 57 pontos em 7º lugar. E o Vasco fica com 52 e cai para 4º lugar. Sobe para 3º lugar, ultrapassa o Bahia. Em relação aos mandos de campo, em 3 jogos do esporte na Série B do Brasileirão de 2023, está permitida a entrada de mulheres, crianças e PCDS, pessoas com deficiência, repetindo o que aconteceu no Paraná com Atlético e Coritiba. A multa financeira ao esporte ainda caiu de 180 mil para 150 mil. Galera, assim fica fácil, né? Assim sempre vai estar acontecendo essas coisas nos estádios, né? Mudando um pouco de assunto do Vasco, né? O que aconteceu com o esporte não deveria diminuir, entendeu? Essa punição, né? Diminui multa e vai continuar acontecendo sempre. E sempre fica essa coisa de ficar passando a mão na cabeça dos clubes, vai ficar essa bagunça, entendeu? Vai ficar, entendeu? Um absurdo isso, um absurdo. Entendeu? O Vasco não tem nada a ver com isso, entendeu? O responsável pelo jogo era o esporte, entendeu? E ainda bem que não aconteceu nenhuma injustiça, né, de nenhum clube aí ser prejudicado por causa desse caso. E agora voltando a falar do Vasco, né, galera? O torcedor, né, fica muito apreensivo porque a SAF já vai sair montando um time milionário, jogadores caros. Não é assim, a reestruturação demora, o torcedor tem que ter paciência, né? Assim também como a do Flamengo teve a paciência de esperar 5 anos, praticamente 5 anos, né, ou quase 6, para poder começar a colher os frutos. E o vascaíno também vai ter que ter paciência, porque se voltar aos métodos antigos, técnico dirige a equipe 5 jogos, não ganhou, sai, não dá certo. A equipe vai ficar sempre nessa de batendo na 2ª divisão e voltando. Já que contrataram o Barbieri, né, eu não concordo, para mim é um técnico muito abaixo da média. Mas foi contratado, né? Mas o Vasco, na minha opinião, deveria ter contratado um técnico de mais calibre, mas preferiu o Barbieri, né? Pelo fato aí dele ser jovem, poder lidar com esses jogadores, né? Agora é aguardar, o torcedor tem que ter paciência agora. A SAF tá fazendo a parte dela, contratou jogadores, já gastou muito dinheiro já com contratações, ainda vai vir mais jogadores ainda para essa temporada, e agora só basta os torcedores, né, ter paciência. E também tem que cobrar, obviamente, tem que cobrar jogadores. O Pedro Raul não pode ficar muitos jogos sem fazer gol. Ele foi contratado para isso. E até o momento não tem conseguido ainda mostrar a que veio, né? Se ele realmente vai se firmar em time grande ou se é o jogador mesmo de time pequeno, né? Assim como ele atuou no time do esporte. Galera, esse foi o vídeo do nosso canal. Não esquece, deixe seu like, se inscreve no nosso canal e ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal.